Bom, vamos lá. Agora, oficialmente, vamos começar aqui o Potato Harvest. Nós, da Potato Valley Ventures, temos o intuito de promover esse evento, né, para a gente, através dele, conhecer mais o ecossistema e também proporcionar um pouco do nosso dia a dia, né, dentro do mercado de Construtex e PropTechs. Um prazer imenso receber a todos, mesmo que é um formato aí de evento em que a gente tem aí uma interação mais por chat, um evento online, mas que todos fiquem 100% à vontade para falarem com a gente. Eu vou passar a palavra para o Cláudio Ermolim, que é nosso mestre de cerimônias, mas qualquer ponto que vocês precisarem, a gente se comunica pelo chat. Então, por favor, Ermolim, pode puxar aqui nosso mestre de cerimônias. Beleza, Zé. Bom, primeiro, boa noite a todos. Agradecer aqui, eu estou vendo amigos aí do mercado, né? Estou vendo aqui a Carla e a Simone do Ciduscom do Rio, né? O Murilo da Demi, estou vendo o Arnaldo Curiati, grande fera do mercado imobiliário. Então, isso é muito bom, muito legal a gente, mesmo de forma virtual, está conseguindo reunir gente tão legal. Agradeço aí a Potato pela oportunidade de estar participando desse evento. Acho que uma das coisas que eu costumo dizer que são mais importantes aí dentro do nosso mercado é essa oportunidade da gente trocar experiências, ouvir pessoas que têm experiências que possam ajudar a esse ecossistema cada vez mais se transformar e, obviamente, né, isso gera melhoria para as empresas, para os empresários, para os empreendedores e para os clientes. Então, acho que parabéns aí a Potato pela iniciativa, né, de estar aí abrindo as portas e trazendo tanta gente boa para discutir e abrir aí um pouco dessas caixas pretas que a gente às vezes enxerga de fora nesse mercado de transformação digital, nesse mercado em transformação aí que a gente sabe que está acontecendo no mercado imobiliário, na construção civil, através das PropTechs e Construtecs. Então, reforçando aí o pedido do Zé, se alguém tiver alguma pergunta para mandar no chat, e a gente começa aí nossa noite de hoje, né, de provocações, informações e muito conteúdo de qualidade, com o Cristiano Cruel, né? O Cristiano é CIO da Startse, né? Para quem não conhece, a Startse é uma empresa que tem feito aí um trabalho brilhante nessa parte de divulgação de conhecimento, conteúdo, cursos, né? Viagens, experiências dentro desse mundo de transformação digital. A Potato participou de um evento da Startse focado em Construtecs e PropTechs e ficou muito impactada, né, com a apresentação que ele fez, né, de provocação dessas transformações que estão acontecendo, e nada mais justo do que trazer o Cristiano para dividir essa apresentação, esse conteúdo para todos vocês. Acho que todos vão realmente ficar impactados e começar aí essa noite de conteúdo com o pé direito. Cristiano, seja bem-vindo, a casa é sua, e vocês que estão aqui assistindo, se tiverem questionamentos, perguntas, por favor, façam aí pelo chat. Cristiano, por favor. Ok, Ermolim, obrigado. Zé, Fred, um prazer enorme estar aqui com vocês. Convidado aqui, estou nervoso aqui, deixa eu me organizar, porque com essa introdução eu tenho que dar uma caprichada maior aqui, né, Ermolim? Então vamos lá, deixa eu jogar aqui na tela para vocês. Vão fazendo empatia comigo aqui. Eu sou o Cruel, então, tá? Eu sou o Cruel, @startse aí, para contatos futuros de quem quiser. E deixa eu só quebrar o gelo aqui para vocês fazerem empatia. Eu tenho que liderar na Startse o que nós chamamos lá de inovação, ok? Que no nosso caso, eu também estou na trincheira dos negócios, que nem todos vocês aqui, né? Tentando inovar negócio, fazer, como é que a gente não fica obsoleto. Mas também a inovação está em todo o tema que a Startse tenta fazer e tenta debater para fora, né? Então, a Startse é essencialmente um business school, é uma escola de negócios não convencional. A gente faz muitas coisas, né? Cursos de tudo que é tipo, aqui, fora do Brasil. E talvez uma das características, faz imersões, eventos também no exterior. Talvez uma das características é essa nossa pegada um pouco global. A gente tem uma operação sede em São Paulo, mas a gente tem uma operação lá no Vale do Silício,
em Palo Alto, né, onde tem o Business School da Startse. A gente abriu uma operação em Miami, né, esse mundo super interessante aqui, tokenização logo em seguida, mas é Web3, esse mundo cripto que foi surgindo e está pulsante em Miami. Também em Portugal, relação para o Brasil, algumas operações que a gente tem lá, um posto avançado em Israel, onde eu estou indo semana que vem. Na China também tem um posto avançado, agora meio frio, né, está difícil chegar lá, então esse é o nosso mundo. Mas assim, talvez seja legal vocês entenderem que a Startse se entende como um ecossistema de novos negócios, tá? Então, algumas empresas que a gente investiu e adquiriu, CapTable, que faz também crowdfunding desse mundo aqui de novos negócios, snackstartups.com, muito geração de conteúdo, né? O eBridge, que é a nossa JV, tipo uma boutique digital, Digitaliza aí, que é uma plataforma para software e soluções digitais para médias empresas. A Gemp, que é uma empresa, é um acqui-hiring que a gente fez, né? A gente comprou uma empresa, capturar todo o time de tecnologia. E, recentemente, a AgroBravo, que é uma operação toda no agro, né? Então, o agro, se é 25% ou 35% do PIB do Brasil, não sei, mas já é grande o suficiente para nós saber que todo mundo aqui está relacionado no business do agro, tá? Então, sim, a gente debate muito vários desses temas, e em Construtech e PropTech, eu vou tentar trazer para vocês algumas perspectivas aqui, algumas dúvidas que a gente tem, mas quando a gente fala desse universo que todos aqui vocês estão envolvidos, lá na bolinha pequena está assim, da porta para dentro da casa, do apartamento. Sabe, é quando você pensa dentro do lar ou dentro da loja, do escritório. Aí eu fico pensando em arquitetura, design, distribuição, tem conversa sobre isso, né? Mas também tem do pórtico para dentro. É como se fosse da porta do condomínio para dentro, da fábrica para dentro. Nós estamos falando aí do condo, né? Que eu também tenho temas sobre isso, que a gente reflete e vê oportunidades. Também tem, talvez, do portal para dentro. Eu fico pensando aí, então, do bairro, da cidade. Eu estou pensando na comunidade, estou pensando de como é que se distribui o bairro. Então, eu poderia usar as portas para separar, às vezes, onde é que a gente fala da conversa, mas porta que fecha para dentro também abre para fora, né? Então, esse nosso negócio aqui, a gente também discute mercado, concordam? A gente discute o quê? A economia, cara, comportamento de consumo, competição, novas parcerias, a regulação. A gente ainda pensa mais para fora. A gente podia abrir a porta e pensar no universo, né? Propósito, o que a gente está fazendo, né? O nosso nível de consciência, sustentabilidade, ESG, coisa séria ou conversa, longevidade, humanidade. Então, a gente também pode estender o pensamento, o que já seria suficiente para dar muita conversa. O pessoal ainda inventa mais uma porta para a gente pensar no metaverso, né? Vida digital, caramba, espaços digitais, a descentralização das coisas, tokenomics, Web3, Web5. Então, nesse universo todo aqui, que dependendo de que porta para dentro ou para fora eu estou olhando, é que começa talvez a nossa conversa. Eu acho que muito interessante, eu faço empatia. Aqui eu sei que eu falo com empresários, com empreendedores, com executivos dos vários setores, com investidores, potenciais investidores. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou navegar por algumas coisas que me inquietam e algumas coisas que eventualmente me provocam e possam servir de provocações, e cada um aqui vai imaginando, marcando os seus sinais. Legal? Assim, o que vocês percebem e o que vocês acham que isso tem a ver com o futuro de vocês. O futuro, cada um aqui escolhe o seu, né? Mas você sabe que o futuro vai nos cobrar, né? Então, o que a gente vê aí? Olha só, em junho, evento da Apple, evento de devs, todo mundo quer ver smartphone, quer ver watch, quer ver essas coisas. Talvez ninguém reparou tanto um sinal oculto lá dentro, que é a Apple assinando que ela adere com força o protocolo Matter, né? Ou What's Matter, né? O Matter, que é o nome desse protocolo de conexão de automação residencial. E eu acho relevante a gente perceber que talvez tenham sinais escondidos, várias companhias grandes mostrando a adesão a isso, não só a Apple, que é ruim de conversar com protocolos, né? Mas também Samsung já tinha, sei lá, quem mais aí? Tá a Amazon, tá a Google, tem mais esse negócio. Por que eu acho que isso, às vezes, são noticiazinhas espalhadas? Porque isso aqui talvez seja uma coisa extremamente relevante, tá? Quando faz protocolo, quando validar os protocolos de rede TCP/IP, a internet começou a dar viés. Quando os grandes acordam com um padrão, talvez aí venha um movimento de inflexão. Então, as coisas mudam bem devagar. Quanto tempo a gente fala de ligar geladeira, ligar TV, ligar isso, aquilo, só que a coisa muda devagar até um dia que eventualmente faz cotovelo da curva, né? E a coisa pode tomar um impulso e uma mudança. Então, eu pergunto a vocês, o que vocês percebem? Será que vocês percebem para dentro de casa alguma mudança? Agora, vamos olhar o mercado aqui como um todo.
De novo aqui também em junho, o Fórum Econômico Mundial, mais um alerta sobre o gap de casas, né? No mundo como um todo. Olha só o dado. Em 2030, 3 bilhões de pessoas não vão ter moradia dignas. Só até 2025 o gap já vai ser de 1,6 bi. Qual é a causa? Falta terreno, falta financiamento, falta mundial, falta insumo, falta tudo, né? E eles chegam a apontar que são quase a necessidade de construir 100 mil casas por dia para fechar esse gap. Olha que interessante aqui, nós aparentemente vamos ter que construir na África nos próximos 15, 20 anos aí, né? O que a Europa construiu em 200 anos. E você fica pensando como é que a gente construía. Eu acho muito interessante as histórias, né? A gente vê mudança. Você sabe que as escavadeiras, nos anos 60, segundo meus colegas me ensinaram, nos anos 60 houve uma mudança brutal, né? Na tecnologia de escavadeiras e tal, e ela mudou o mercado e tal, e não mudou muito, tá bom? E aí fica pensando, e o que pode mudar de novo esse negócio? Olha que interessante, um menino trabalhando com o pai em obra, o menino trabalhava com o pai em obra e tudo mais, e esse menino, um menino nerd, começou a estudar muito matemática, computação e virou fanático de AI, foi ele que criou a Built. Built é essa nova startup que o que ela faz? Ela faz sistemas de automação, nós estamos falando de sistemas autônomos, tá? Nós estamos falando de devices autônomos, veículos autônomos, né? Retros autônomos. No caso aqui, ó, ele pode aplicar a tecnologia dele, seja numa Hitachi, uma Caterpillar, uma Volvo, uma Komatsu, uma Deere, eu consigo acoplar a tecnologia, sacana, né? Ele usa a tecnologia usando dispositivos e você fica para frente e cria novas coisas. Aí eu fico pensando, que sinais vêm desse negócio de como a gente, construindo construções, né? Building buildings, né? Pô, a hidráulica era uma tecnologia que veio daí, veio eletrônica, agora vem robótica, agora vem AI, inteligência artificial, machine learning, e a gente fica olhando tarefas, a gente fica olhando automação de tarefas, a gente fica olhando o trabalho, a gente fica dizendo, mas isso não se paga, mas na segurança do trabalho, que sinais, então, cada um de nós percebe? Quer ver outra coisa que me incomoda, faz eu ficar mais alerta? É sistema de experiências digitais. Várias soluções na indústria como um todo de novas experiências, né? Essa aqui especialmente faz muito esse negócio de visualização dos empreendimentos, né? Mas não só isso, né? Como que o corretor fala com o cliente, o cara manda um WhatsApp, vem e tem, e é informal. Muitos tiveram que se acelerar nessa indústria para embarcar mais no digital, né? Todo mundo, né? Mas a gente começa a perceber que não bastam bons processos. É muito importante a entender a experiência, né? Sabe como é que é? A cliente não está nem aí para os processos da gente, os clientes estão aí para as experiências que os nossos processos causam. E a gente vê muita oportunidade de fazer isso. E aí você começa a discutir modelagem de negócio. Todos os modelos de negócio lá fora, okay? Dependendo do que a gente eu acho que a gente pode resumir que é sempre uma mistura de coisa e canal, ok? Todos os nossos negócios aqui são mistura de coisa e canal, tá? Então vamos lá. O que é canal? A TV Globo é canal, a NET é canal, o Netflix é canal, legal? E aí quem tem canal começa a tentar fazer o quê? Construir coisas. No caso aqui tá bem fácil, né? Então o Netflix usava o filme da Frozen, ele usava o filme lá da Marvel, então ele usava coisa. E o Netflix começou a batalhar para produzir conteúdo. Só o ano passado, 17 bi de dólar em coisas, gerando conteúdo. Agora olha para o outro lado, a Disney fazia coisas, os filmes no caso aqui. E a Disney começou, não, mas eu também quero virar canal. Hoje ela começou a criar Disney Plus, outros canais, e ela já tem mais assinante de Netflix. Se vocês olharem à distância, a gente percebe que os mercados eles têm esse atrito sempre coisa e canal. Aí você vê a Ambev dizendo, ser uma empresa de bebidas não me representa mais. E a Ambev lança o Zé Delivery, que entrega bebida. E a Ambev vende Heineken. Entenderam isso? Então, essa é uma nova dinâmica que eu acho que todos os negócios a gente vai ter que ser mais plugável, tem que ser mais hábil para plugar com outros e olhar competidores, eventualmente, como parceiros de negócio, o que talvez misture muitas práticas e crenças que a gente tinha no passado. Então, aqui está a pergunta de que sinais vocês percebem sobre experiências digitais, né? Então, às vezes, a gente tem ótimos processos, mas não adianta a gente ter ótimos processos se as experiências são ruins. E quando a gente tem que olhar o que a gente faz, talvez é menos olhar me definir pelo que eu faço, e entender mais modelagem de negócio, né? É uma mistura de coisa e canal, né? O que é melhor? Digital, físico? Não interessa. O que interessa é o cliente, não é isso? O que interessa é o cliente. Como é que eu sirvo melhor? Como é que eu crio mais valor, então, lá na ponta? Aí, quer ver uma outra coisa que me incomoda?
e eventualmente vai incomodar também vocês, essa tirania de média que a gente vive nos negócios. Ó, desafio vocês. Quer arrumar um resultado melhor? Cata dentro do teu negócio tiranias de média. Tirania de média é toda vez que você vê alguém dizendo assim, ó, de tempos em tempos tem que fazer aquilo. Sabe como é que é? Assim, ó, Cru, a cada 1 ano tem que fazer um check-up. Cru, a cada 6 meses tem que ir no dentista. Cru, a cada 3 meses tem que revisar o carro. Cru, a cada 8 meses tem que ir lá revisar a caldeira. Cru, a cada 2 anos tem que revisar o não sei... Sabe, toda vez que alguém falar, a cada tanto tempo tem que fazer isso, sabe o que significa? Que é ruim de dados. É ruim de dados. O meu reloginho dizia assim, Cru, te vai para o hospital agora, cara. A minha escova de dente, se sensorasse certo, ela ia dizer isso. Se tivesse um filtro na caldeira, ele ia... Entenderam essa coisa? Eu e o Fred compramos o mesmo automóvel no mesmo dia. E eles vão dizer para a gente, 6 meses volta para revisão. O Fred toca numa buraqueira da fazenda e o meu nem uso na garagem. Entenderam essa? Então, nós vivemos uma tirania de médias. Por que isso? Todo mundo aqui ama a manutenção preventiva das coisas, mas toda vez que a gente aplica a média é porque, no fundo, a gente não sabe. Então, tem uma capacidade de a gente explorar saltos de eficiência que são muito incríveis. Sensores mais baratos, volumetria de dados, eu consigo aplicar outras coisas. Então, pode parecer estranho, porque eu estou combatendo uma prática que todo mundo aceita, que é de manutenção preventiva, mas e a manutenção preditiva, né? Como é que a gente reduz todas essas inconveniências, né? E a gente entende que existe uma possibilidade cada vez maior de a gente capturar dados, mas não dado para mais planilha. Ninguém mais aguenta planilha, aposto aqui, né? Tá? Então, assim, eu, para mim, fui criado, sou meio coroa, né? Eu fui criado que dado era alguém entrando dado de nota fiscal num RP, certo? Então, isso é uma conotação de dado. O outro é imaginar que o meu reloginho aqui captura mais data points por segundo, mas não é dado para mim fazer planilha nem gráfico de média, é sim para alimentar esses algoritmos poderosos que conseguem fazer equações e predições e dar saltos aí de performance. Que outra coisa aí, eu não sei o que você sente com esse meu palavreado todo, mas cada um aí vai ligando seus pontos e percebendo coisas. Mas, vamos lá. Outra coisa que me inquieta. Vocês lembram quando era permitido fumar no avião? Não, para quem é mais jovem aí, eu preciso explicar para vocês que as pessoas entravam no avião fumando, ok? Então, isso é uma expressão legal, porque imagina hoje entrar alguém fumando no avião. Olha o perrengue que ia dar, né? Então, isso é para lembrar aquelas coisas que até ontem eram aceitáveis, entendeu? Eram normais, e de uma hora para outra elas se tornam intoleráveis. Então, talvez algumas fumadinhas de avião aqui, tá? O setor de construção é responsável por 38% das emissões de carbono. Green Building é legal, não se paga, ou vai... Em que momento está se aproximando disso, que vai se tornar talvez intolerável para o regulador, intolerável para um novo uma grande corporação, ou talvez até para o próprio consumidor, né? Então, como é que eu crio coisas que são sustentáveis, mas também acessíveis para as pessoas, né? Cada vez mais a gente vê, né, esse viés de sustainable finance chegando. E talvez você vê coisas muito exóticas. Não, mas não é... As pessoas querem salvar o mundo, mas primeiro elas querem salvar o dinheiro delas. Então fica essa contradição, e será que o papel branco é mais caro que é mais barato que o papel pardo, então eu não vou usar o reciclado, né? Em vez de salvar o mundo, vou salvar o caixa. Mas agora a gente vê esses projetos que talvez é pelo dinheiro. Isso aqui são as cidades esponja lá na China, né? Então, as perdas da China com inundações e com o crescimento rápido ficou tão grande que eles começaram a investir brutalmente nisso. Talvez o gatilho aqui é menos o green e o legal e o ESG, e é mais essa resposta financeira direta a talvez as necessidades que tem. Então, outra pergunta que eu desafio vocês para observarem o mercado, além do óbvio, é quais são coisas que podem se tornar inaceitáveis, né? Então, assim, quanto tempo até algo que é normal se tornar intolerável? É mais ou menos, imagina assim, quanto tempo vai levar para o seu produto, seu serviço que você faz aparecer enfiado o nariz numa tartaruga aí, sacaram? Então, essa lógica de entendimento e timing, eu acho que é extremamente relevante para a gente não ser pego, talvez, num contrapé aqui, tá? Aí eu vou para uma outra aqui, que tem acontecido muito na pandemia, que é trabalho. Não tem nenhum negócio nosso que não dependa cada vez mais de pessoas boas, ok? Concordam? Então, isso é uma necessidade, ninguém faz mais nada sozinho.
Aí, duas informações que a gente observa sobre trabalho. Primeiro, as pessoas se demitindo e as outras pessoas sendo demitidas. À esquerda é a expressão do Great Resignation e à direita é essa startups muito liberando seus times, demitindo o pessoal. À esquerda é a pandemia deu uma pancada de tal maneira que alguns apontam que as angústias, as intolerâncias, as dificuldades das pessoas nas empresas fez uma onda nos Estados Unidos, depois em outros lugares do mundo, que é as ondas de pedido de demissão. Um monte de gente pedindo demissão. Um estudo do MIT apontou que o item número 1 era cultura tóxica, ok? Então, assim, ambientes pesados, as pessoas se tornavam intolerantes com aquilo e acabavam pedindo demissão. E o segundo é o que a gente viu mais recentemente. Opa, acho que está vazando um áudio aí do Léo. E o segundo é as startups, né? Começando assim, puxa, o mercado vai balançar, como é que vai ser para frente? E elas reduzindo os seus quadros, desacelerando, tá? E aí tem gente que acha bacana, gente que não gosta de inovação, às vezes gosta que as startups não estão dando certo, né? Quase um viés meio views. Mas vamos para os fundamentos aqui. O que eu acho que são fundamentos? Vamos lá. No mundo de startup, tem algumas expressões que são simples, parece complicado, mas é muito simples. Uma delas é burn rate, a outra é runway. O que é burn rate? Burn rate é a queima calórica mensal, legal? É quanto de caixa eu estou criando um empreendimento novo, então estou fazendo uma coisa que supostamente remete à inovação, né? Então, qual é a minha queima mensal? Então, estou queimando por mês, é o meu burn rate, esse é o burn rate de uma startup. E a outra é o runway. O runway é quantos meses ela tem de pista, runway quer dizer pista, né? Quanto de pista ela tem até acabar o dinheiro, legal? Então, isso é um runway. Ou o avião decola lá, ou ele vai se esborrachar no fim da pista, legal? Então, é muito comum no Vale do Silício, que eu frequento muito lá o ambiente sempre, e aqui todo o ecossistema de startups, perguntar para o outro, pô, como é que está o teu runway? Que é a pergunta de, né? Tá, agora vamos lá. Quando a gente fala de startup, tem um lado azul ali, que é do 0 a 1, e tem o lado vermelho, que é do 1 ao 100, ok? Uma simplificação aqui. O que é e o que é do 0 a 1? É a startup mais early stage, vem comigo, tá bom? E aí chega no mágico do 1 e depois ela vem uma startup que já tomou musculatura e cresceu. O que então é o 1? Eu não sei, mas no mundo startupeiro, para quem não é muito, se convencionou a chamar de PMF, é o Product Market Fit. É aquele momento semi-mágico que diz assim, caramba, funcionou, pegou, vai funcionar, entendeu? Isso é o PMF, é a inversão. Olha só, a lógica mesmo é que antes do 0 até o 1, o que deveria mandar na consciência, na cultura de gestão desse negócio que está ali começando? É frugalidade. Frugalidade é o barato, é o pão duro inteligente, né? Porque olha só, se eu for mais frugal, eu vou alongar o runway, entendeu? Em vez de eu queimar 50 mil por mês, eu queimar 30, isso significa que eu tenho mais runway, eu tenho mais chance de rodar experimentos e eu conseguir financiar, então, esse encontro do momento mágico, que é o Product Market Fit. Agora, depois que eu encontro o Product Market Fit, é natural que o cara pense, agora acelera, pisa pé no fundo, escala rápido, ganha de mercado, porque tu gera barreira para o próximo que está entrando, né? E tu pode até breakivar, gerar caixa, e tu vai aumentar a possibilidade de ter novas rodadas de investimento. O que acontece também quando a gente vê essa lógica simples? A gente vê que, às vezes, quando o cara está crescendo muito, mas o mercado muda, pode ter uma recessão, a rodada de investimento pode alongar, o cara joga umas pitadas de frugalidade naquele fast scale ali. Ao mesmo tempo que também do lado azul também acontece. O cara está muito no início, mas isso é uma sensação de vitória, uma sensação, e o cara despeja um gasto maior. Entenderam essa lógica? Então, isso, na verdade, é entender fundamentos. Quando a gente entende os fundamentos, a gente vai menos nas notícias bombásticas, né? E a gente vai entendendo tudo ou supostamente entendendo. Então, quando a gente vê para a economia, caramba, é Covid-19, é guerra do Putin, e aí vem uma nova Covid. Eu sempre acho que a nova Covid é uma cyber-Covid, mas o que a gente lida? Todos nós, independente se tem um negócio mais tradicional ou mais inovador na sua consciência, ele carrega uma grande incerteza, né? Então, a gente fica discutindo recessão, juros, diz que quando o juros sobe, ninguém gosta mais de tecnologia, né? Mas essa é uma lógica e um mecanismo que cada um aqui possivelmente tem que perceber melhor os momentos de negócio e os timings de negócio e como gerir cada empreendimento. Mas aí o mundo não para, aí você vê notícias novas, início deste ano, a notícia é mais ou menos assim, Carrefour gasta 16 milhões de dólares para comprar um terreno no metaverso.
E aí vira meme para, né, comprar terreno no metaverso. Olha, pessoal, se o mundo está maluco e é ridículo, eu preciso dizer para vocês que esse ridículo faz tempo que existe. O cara compra um terreno no metaverso. Agora, em 2014, lembrando vocês que o domínio internet cars.com, carros.com, né? Cars.com foi comprado, o domínio internet, por 872 milhões de dólares. 872 milhões de dólares. Quem aqui não comprou um domínio de internet, um lançamento, produto, né? Assim, então, a ideia de... O que é um domínio internet? Domínio internet é um endereço. O que é um endereço? Um endereço, um terreno, um metaverso. Entenderam a analogia? Então, se isso é uma estupidez, ela já existe há tempo. E aí eu me provoco a olhar com lentes menos críticas e ver se eu estou sacando. Aqui à direita está um bonequinho andando nos ambientes de metaverso, que é o Decentraland, ok? Isso aqui é o Decentraland, criado na Argentina em 2015. O boneco está andando. Onde é que ele está andando? É um terreno, tá vendo? Isso aqui é um mapa do negócio. Então, ele tem um mapa, tem um terreno, tem um bairro, tem uma área que não está loteada, aqui do lado tem uma coisa bacana, então o terreno do lado vale mais ou menos. Entenderam a lógica? Então, o terrenismo, será que nós vamos ver metaterrenismo? Né? O Bressani, que você me ensinou o terrenismo em São Paulo, mas assim, será que nós vamos ver metaterrenismo? Será que eu aqui, pensa comigo, será que se a Apple comprar esse terreno aqui nesse ambiente do metaverso X aqui, será que a Startse devia comprar o terreno do lado, meu? Porque vai que o povo vai lá na Apple, vai passar na frente da Startse. Sacaram isso? Então, faz uma alusão ao contrário. O que seria se você pudesse comprar um terreno em Balneário Camboriú quando fosse uma fazendinha? Eu peguei Camboriú porque eu acho que é um dos metros quadrados mais caros hoje para empreender, né? Então, essa lógica do terrenismo e essa observação, o cara que comprou domínio internet, e não estou recomendando comprar terreno no metaverso, eu estou dizendo assim, como é que a gente observa e percebe essas coisas? E entende que a vida digital, a presença digital, ela é verdadeira. Então, a gente está vendo um monte de experimentos novos, né? Meta-arquitetura e meta-imobiliária, né? Esse ambiente digital, essa presença digital, ele acaba criando novas possibilidades e uma explosão, então, de novos experimentos nesse mercado, né? E aí eu fico pensando, caramba, será que nós vamos ver do real estate, o meta-real estate? Será que quando a gente fala isso aí é uma rica de uma tendência, meu, e eu não posso perder esse vento de cauda? Ou isso é um modismo barato? Isso é trend, né? Uma tendência consolidada, ou isso é trendy? Isso é um modismo barato, né? E nesse ecossistema, especificamente sobre isso, você vê, aposto que tem um monte de gente aqui fazendo álbum de figurinha de Copa, não tem? Então assim, esse valor das coisas, né? Quanto que está um Neymar lá? Eu vi que está 8 mil, 9 mil vendendo a figurinha do Neymar, tá? Agora, olha que interessante esse culto, esse entendimento de NFTs, né? De não fungíveis. Você sabe que a gente entrevista a molecada, aí tem alguém brincando lá numa plataforma de metaverso, ele paga lá $100 por uma roupa da Prada para o boneco dele. Daí fala assim, cara, como é que você paga $100 por uma roupinha do boneco lá? Ou uma casinha lá? Ou um móvelzinho para o terreninho lá, entenderam essa coisa? Aí, sabe o que a criança responde para nós? Ela diz assim, pois é, né? Mas a minha titia, ela pagou $1.000 uma bolsa só porque era série limitada. Sacaram? Então, é o valor das coisas e o valor que as pessoas dão, então, para essas coisas. Então, quando eu viajo aqui com isso para vocês, e eu vou abrindo janela, eu falei assim, cara, esse business todo que nós estamos falando, está dentro do apartamento ou da casa? Está dentro do condomínio? Está dentro do entorno do bairro? Ou nós estamos fazendo uma discussão do mercado, de tendências de mercado, competição, regulação, os econômicos que tem por disso? Ou nós estamos falando do universo, cara? A nossa obrigação como empreendedores e empresários é só faturar e ganhar, ou nós temos que ter uma responsabilidade maior? E quem não tiver responsabilidade maior vai conseguir realizar? E essa maluquice de metaverso, o que é isso? Isso é conversa mole ou isso é... Como é que você fica entendendo isso? Nós chamamos isso e entendemos que todo empresário, executivo, empreendedor hoje tem que ter uma capacidade mais aguçada de observar sinais, ok? Criar novas spots e tem que escolher. Cada um aqui vai ter que escolher e o futuro vai cobrar as escolhas de cada um de nós. Essencialmente, temas complexos, se você entender os fundamentos, você já entende melhor, porque não tem como todo mundo entender tudo. Então, se você entender os fundamentos, já é melhor. Segunda coisa, se você ficar mais próximo de quem está praticando e fazendo essas coisas, você tem uma habilidade, você tem um refinamento para conseguir entender esses movimentos
e é quase é como se fosse aí uma área de inteligência. Olha que lindo, olha que interessante, olha que cheio de, parece maluquices, mas quanta oportunidade bacana esse mundo está trazendo para quem tem olho empreendedor, né? Para quem tem olho investidor, para quem tem a capacidade de separar quando é uma tendência forte, quando é um modismo, quando é que eu jogo pequeno, quando é que eu faço all-in, né? Então, esse é um mundo muito legal. Fica aqui meu contato de novo e eu espero que eu tenha feito confusão na cabeça de vocês e vocês encontrem aí boas escolhas para todos vocês. Valeu, Ermolim! Boa, boa, Cristiano. Aproveitando para fazer a propaganda aí do teu livro, eu te mostrei, né, que eu sou leitor do seu livro, tenho o seu livro na minha cabeceira ali, recomendo também, tá de parabéns, acho que foram muito boas as provocações. Pegando o gancho do que você falou, né, acho que o propósito da Potato, inclusive ao fomentar esse tipo de evento de discussão, é convidar as pessoas a participar desse ecossistema todo que você provocou, né? Então, o trabalho da Potato é trazer para esse ecossistema tanto startups quanto investidores, né? Porque às vezes a startup fala, pô, como é que eu acesso o mercado, né? Como é que eu vou a pessoas que podem me ajudar a crescer? E às vezes a pessoa também quer investir e fala, putz, como é que eu chego nessas startups, né? Como é que eu participo de toda essa transformação sozinho, né? Então, acho que a Potato está aí para trazer as pessoas e convido a todos a visitar o site da Potato, a entender um pouco mais o trabalho brilhante que tem feito. E aí, faço uma provocação a você, Cristiano, obviamente, né, depois de tanta confusão que você fez na cabeça de quem está aqui assistindo, o que hoje te empolga mais dentro das tendências que a gente tem no setor hoje de PropTechs e ConstruTechs, né? Você é um cara empolgado por natureza, mas o que mais te empolga e que práticas você indica para quem está aqui assistindo e é provocado, né, a participar dessa transformação, só que não sabe como, né? Ou seja, que dica que você dá para quem está aqui e fala, pô, eu quero participar, eu quero ficar por dentro, e como que você acha que essas pessoas podem participar? Boa, Ermolim, super boa a provocação de volta, mas vou dizer assim, talvez a Startse tenha se criado como negócio, talvez porque a turma que estava lá tinha um medo muito grande de ficar para trás, de ficar obsoleto, de não entender mais a reunião, de o cara falar de machine learning, que eu não sei o que, vai caramba, o cara tá falando de Web3, tokenização, que esse maluco, entendeu? Então, talvez veio do medo. E o medo criou uma coisa em nós que eu acho que foi muito legal, que essa vontade, nós usamos muito a expressão lifelong learning, né? Aprender durante a vida inteira, tá? O que parece bem bonitinho, né, Ermolim? Porque nossos avós já aprenderam a vida inteira, então alguns estão aprendendo a vida inteira. Mas é diferente do que nós, profissionalmente, hoje estamos sendo desafiados a aprender. Eles tiveram que aprender a vida inteira, mas não na intensidade, frequência e amplitude de temas de que nós aqui estamos sendo desafiados a aprender. Então, o primeiro negócio é o seguinte, ó, crie mecanismos para você aprender mais rápido, mais intensamente. Estar aqui é um veículo para isso, não porque alguém vai te dar uma barbada e fazer um negócio, mas porque você vai criando mais densidade e você vai ter mais capacidade de ver as coisas. Então, lifelong learning é um mecanismo. E quais são as grandes oportunidades para mim, Ermolim? É o seguinte, nós somos, nos nossos negócios, temos que aceitar o seguinte, o futuro de qualquer negócio, qualquer indústria, ele traz mais ambiguidade. Ambiguidade é incerteza, tá? Incerteza. Olha só, tem mais gente, tem mais site, tem mais clique, tem mais vírus, tem mais tudo que você quiser. Combinação de mais coisas, ela dá mais variância. Então, é normal eu imaginar que o futuro tenha variância, o futuro tem incerteza. Só que incerteza é uma palavra péssima para negócio. Ninguém aqui é pago para ter incertezas. Nós vamos pago para ter certezas. Só que daí faz de conta que a gente vai ter certeza, mas tem uma variação grande. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter cada vez mais essa capacidade ambidestra, ok? Eu tenho que, no meu negócio, ser mais eficiente no que eu sei fazer, e eu tenho que explorar o que eu ainda não sei fazer. Isso é o viés da ambidestria. Porque quando a gente, assim, ó, a gente é extremamente eficiente nos nossos processos. Até um maluco inventar uma tecnologia, um conceito novo, e a sua super performance desaba, porque ela quase não faz sentido, entendeu? Então, essa é uma dinâmica que nós temos que ficar mais próximos. Estar convivendo no ambiente de startup, no ambiente assim, é um dos lugares mais ricos para ficar aprendendo. Bom, Cristiano, acho que a provocação ela vale, né? Eu acho que você colocou aqui coisas que eu acho que
são muito importantes para as pessoas entenderem, de forma geral, o que está acontecendo, mas principalmente entender que esses movimentos eles não podem ser ignorados, né? Ou seja, as coisas elas acontecem, elas têm um porquê. Pode ser que algumas delas vão evoluir, acho que a tua provocação da questão de comprar terrenos no metaverso, eu tenho pessoas aqui que já me perguntaram sobre isso, né? Isso é mesmo loucura, não é? Mas como você falou, as pessoas compravam antes domínio de internet, também achavam que era loucura, né? Então, vamos ver quem vai apostar, quem não vai apostar, quem vai esperar acontecer e quem vai efetivamente participar desse movimento. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí, Cristiano, pela tua provocação, pela tua disponibilidade, pela tua forma empolgada, né, de trazer essas questões. Recomendo mais uma vez aí a quem tiver interesse de conhecer mais aí sobre essas informações, a também procurar o livro do Cristiano. E, de novo, né, um dos propósitos da Potato é fomentar esse ecossistema, né? Uma forma de fomentar é através de eventos como esse, e outra forma é convidando vocês a entrar no site para saber, né, você startup, como você participa desse ecossistema. Você investidor, como que você pode também usar de toda a expertise dessas feras hoje que fazem parte dos sócios aí desse grupo de sócios da Potato, como aproveitar essa experiência desses caras para ajudar a fazer melhores investimentos nessa transformação aí imensa que está acontecendo, né, Cristiano? Eu digo o seguinte, a gente não está numa era de transformação, nós estamos numa transformação de uma era, né? Parece uma troca simples de palavras, mas, na verdade, a gente está vivendo uma era completamente diferente de tudo que a gente viveu. E isso, obviamente, passa também pelo mercado imobiliário e pela construção civil. Muito obrigado, Cristiano. Valeu, Hermolim. E fica só um recado, hein, Hermolim? Vamos ficar todo mundo mais próximo das pessoas inquietas, vamos puxar para dentro gente inquieta, vamos ajudar os outros a sacar, porque se isso vira um movimento, a gente tem mais chance, de fato, transformar não os nossos negócios, mas as nossas comunidades e o nosso país. Vamos provocar todo mundo a aprender mais. E daí nós vamos empreender mais e nós vamos criar mais. Valeu! Vamos continuar, então, a nossa noite de provocações, Cristiano. Começou com o pé direito, como eu falei, né? Agradecer aí a presença de quem está aqui. A gente tem hoje aí também presente o André Dobrowski, agradecer aí, é um grande amigo, também um fera do mercado imobiliário. O Emiliano, né, que tem aí uma startup também bem interessante, que está aí participando. E aí eu queria trazer agora um tema que é muito também falado, né, e traz muita dúvida, tem muita gente que pergunta como é que isso está se desenvolvendo e qual o futuro desse assunto dentro do nosso mercado aí imobiliário, que é a tokenização, né? Então, a gente montou, né, a Potato montou um painel sobre tokenização com o nosso investidor, o Mauro Negretti, que é um especialista e investidor em diversas startups e é muito focado nessa parte de fintech. Ele vai bater um papo sobre essa parte de tokenização com o Fred e com o Henrique da Insignia. A Insignia é uma empresa de Maringá focada em tokenização no mercado imobiliário, e a ideia é que eles possam trazer, assim como o Cristiano, provocações de como essa importante ferramenta está e pode transformar ainda mais o nosso mercado. Então, Mauro, Fred e Henrique, sejam bem-vindos aí. A palavra é de vocês. E, lembrando, perguntas para esse painel, por favor, mandem no chat que eu levo para eles. Então, Mauro, Fred e Henrique, a palavra é de vocês. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer aí a Potato pelo convite. Acho que é um evento bem legal. Acho que essas provocações, como o Cruel disse, são super importantes para a nossa vida profissional. E assim, eu acho que até para as nossas questões pessoais mesmo. É muito importante a gente estar participando desse tipo de coisa, e eu acho que essa iniciativa da Potato, eu sou até suspeito para falar, porque eu participo da Potato, né? Mas é muito legal, muito importante esse tipo de coisa, né? Eu só vou te interromper um segundo, Mauro, só para dizer o seguinte: as pessoas que porventura mandarem perguntas e a gente não conseguir responder no painel, a gente vai encaminhar para responder depois. Então, não se sintam ignoradas, mas é que se a gente não tiver uma organização, a gente não consegue dar a dinâmica. Mandem suas perguntas. Segue, Mauro. Desculpa. Legal, vamos lá. Bom, na verdade, eu vou
tentar ser sintético aqui nos meus questionamentos, porque a gente não tem muito tempo para o painel, né? Mas eu acho importante, de largada, o pessoal da Insignia, talvez o Fred, falar um pouco o que é Insignia, né? Porque eu acho que é importante eles falarem um pouco sobre a Insignia, e na sequência eu acho que a gente começa um pouco debater esse tema. Fred, eu acho que você pode falar alguma coisa sobre isso? Claro, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Mauro, Cláudio. Obrigado pelo convite a todo o time da Potato, ao Zé, que intermediou a nossa presença, a nossa participação aqui. Estou junto com o Henrique, meu sócio, um dos Boa noite, fundadores. pessoal, tudo bem? Junto comigo, um dos fundadores da Insignia. A Insignia é uma startup que surgiu, uma spin-off dentro de uma incorporadora em Maringá, a Bravo Empreendimentos. Ela surgiu a partir de uma dor, como normalmente as startups surgem, para resolver uma dor da nossa incorporadora, e que a gente buscava trazer mais liquidez. Era uma das grandes nossas metas, trazer mais liquidez para o mercado imobiliário como um todo. E acabamos participando de um concurso de tokenização imobiliária, ainda como Bravo, no final do ano passado, promovido pela FIBRE, Federação Internacional para Blockchain, de blockchain para real estate, para o mercado de real estate. Era uma corrida há quanto tempo? Para 50 equipes participando, e a Bravo acabou entrando nessa corrida e fomos a primeira incorporadora do Brasil a tokenizar um ativo real próprio. Do mundo, né, Fred? A gente ganhou o concurso. Sim, verdade. E nós tokenizamos um apartamento de um empreendimento nosso em Maringá, chamado Bideodoro, e tokenizar foi o primeiro passo. Aí a gente foi descobrir realmente quais que eram as grandes dificuldades do mercado. Tokenizar hoje em dia não é um bicho de 7 cabeças, é até, não vou falar simples, mas já não é mais o grande diferencial. O diferencial é como levar isso para o mercado e como vender isso. A gente se deparou com essa dificuldade, com esse problema, e acabamos... Foi aí que surgiu a Insignia, que a gente entendeu que não daria mais para trocar esse projeto dentro da Bravo, então a gente decidiu criar um projeto único, focado em resolver esses problemas, trazer soluções que envolvam o mercado Web3 para dentro do mercado tão tradicional que é o mercado de real estate. Conta um pouco para a gente, e pode ser o Henrique ou o Fred, como é que é esse processo de tokenização? Como é que vocês estão fazendo isso no mercado imobiliário? A gente vê que vários ativos têm sido tokenizados, né? Eu acho que até para equalizar o conhecimento dos participantes, né? Acho que é legal a gente falar um pouco o que é a tokenização, né? Como é que esse processo acontece usando uma tecnologia blockchain? Como é que isso funciona? Vamos falar rapidamente só para a gente ter todo mundo ficar na mesma página. Vamos Deixa lá. essa para o Henrique. Bom, tokenização, né, o termo bonito, é basicamente você transformar algo em um ativo digital, né? A blockchain, ela possibilita você resolver o problema da duplicação, né? Quando você tem um arquivo no computador, um Word, você copia e cola, você tem ele duplicado, né? Quando você tokeniza utilizando a blockchain, você garante que aquele ativo é único e não pode ser duplicado, né? Você garante a propriedade daquele token. Então, é basicamente você utilizar a blockchain para você transformar um ativo real, ou não real, né? Você pode tokenizar ativos digitais, em uma coisa que é única e não divisível, né? Então, é basicamente esse o conceito de tokenização, né? Então, você pode usar, basicamente, por exemplo... Quando a gente fala de mercado imobiliário, desculpa te interromper, mas para a gente criar o bate-bola, né? Mas, assim, quando a gente fala de mercado imobiliário, quando a gente fala de tokenização de qualquer ativo, na verdade, é eu pegar um ativo e fracionar ele em pequenos pedaços que são tokens digitais. É isso, Isso. Né? É disso que nós estamos falando, né? Isso. O fracionar não necessariamente precisa acontecer, né? Por exemplo, o NFT, que é o Non-Fungible Token, ele também é um token, né? Então, você pode transformar um apartamento ou até um empreendimento em um NFT só que daí perde o propósito da distribuição, né? Que é uma das formas de você vender, você fracionar. Exatamente. Quer dizer, o objetivo é eu fracionar para, de alguma forma, captar recursos, no caso imobiliário, para financiar a operação. Ou seja, é uma forma de funding para uma operação de imobiliária, tá certo? Isso, é isso aí. Exato. Pode ser, é uma das aplicações possíveis. Só que o desafio grande daí é como captar esse dinheiro, né? Perfeito. Dentro Agora, da nossa regulamentação brasileira, isso ainda é muito cinzento. Legal. Nós vamos chegar lá. Agora, diz uma coisa.
Você está falando que essa é uma das formas de eu usar a tokenização, quer dizer, eu tokenizar o ativo, né, dar o ativo como uma garantia, tá certo, numa operação para captar funding, né, para financiar o desenvolvimento, o empreendimento imobiliário. Aí você falou, tem outras formas. De que outra forma eu poderia usar o token no caso do mercado imobiliário? Bom, quando a gente estava no desafio né, de tokenização, igual o Fred falou, o desafio hoje, tecnológico, não é tokenizar, né? É você distribuir de uma forma que seja coerente com a regulação existente, né? Então, se você for lá e tokenizar um apartamento ou um prédio todo e quiser vender ele no mercado, a CVM não vai achar muito legal, porque você está vendendo um ativo, né? Você deveria seguir os processos regulares, ou fazer isso através de um fundo imobiliário, tal. Então, ou né, um crowdfunding, tem algumas alternativas aí. Então, a alternativa que a Insignia está seguindo é prover outros produtos de Web 3.0 até a gente resolver essa questão regulatória da distribuição, né? Então, que nesse caso, por ser um ativo mobiliário, ele já existe uma regulação, tá certo? Existente. Diferentemente, isso. por exemplo, de uma NFT, que não existe uma regulação, então ele pode ser tokenizado, não existindo a regulação, é possível tokenizar. Mas no caso imobiliário já existe uma regulação, tá certo? Que determinada pela CVM, então ela precisa ser ajustada à nova realidade tecnológica, vamos dizer assim. É isso, né? Aí, Fred, eu vou falar desde que a gente não crie essa NFT, que ela seja correspondente a uma unidade real, uma unidade futura real, e que o objetivo de criação e venda dessa NFT seja para captar dinheiro. Se for esse objetivo, aí a gente entra na seara de CVM e regulamentação que não permitiria fazer essa oferta pública hoje, tá? Isso. Perfeito. Então, e quais seriam as outras alternativas? Fred, quer falar do Cashback Token? Vamos lá. Um dos produtos que a Bravo não. Um dos produtos que a Insignia trouxe em parceria com uma das incorporadoras que está dentro do nosso ecossistema, que é a Vitacom, na figura da House, em São Paulo, foi o Cashback Token. A gente entendeu que, além de a gente levar a Web3 para dentro do mercado imobiliário, do grande desafio que é conectar ele de alguma forma sem ferir a regulamentação, era questão de educação e ensinar por esses usuários, por esses compradores tradicionais do mercado imobiliário, como que funciona ter uma carteira digital, como que é custodiar um ativo e como que eu faria essa interação do investidor tradicional do mercado imobiliário com uma tecnologia nova disruptiva. E surgiu o desafio, trazido pela House, de a gente criar um produto para o lançamento deles, que foi o On Jardins, lançado em abril em São Paulo. Como que a gente poderia criar um produto para levar essa inovação para o mercado? E a gente acabou criando o Cashback Token do House On Jardins, que a gente não está tokenizando um ativo imobiliário de fato, nós estamos tokenizando um direito de recebimento futuro de uma loja que vai estar presente dentro desse empreendimento. Então, dessa maneira, a gente está criando um cashback. Então, quem comprou uma unidade do On Jardins recebe equivalente à metragem quadrada da unidade dele, uma proporção de uma unidade aluguel, né? Do aluguel, de uma unidade comercial que vai estar presente ali dentro, em forma de cashback. Esse cashback ele vai gerar um desconto na taxa condominial do comprador da unidade, quando o empreendimento estiver em operação. Tá? Então, dessa maneira, a gente conseguiu encaixar juridicamente um produto que não feria a regulamentação atual, trouxemos a ideia do cashback, que já é amplamente difundida dentro do mercado brasileiro, então as pessoas já estão acostumadas a lidar com o cashback, e conectamos o Web3 dentro disso para começar a fazer essa educação do mercado. Essa é uma das aplicações que a gente trouxe. A gente tem também o Insignia Club, que é um outro produto que está rodando dentro do nosso ecossistema, e também as NFTs de metaverso. Né? Legal. Interessante. Quer dizer, essa é uma utilização do token. Agora, a gente tem uma visão do token como sendo um ativo negociável, tá certo? Eu tenho token, sou portador de um token, e esse token ele pode ser negociado nesse tipo de aplicação, né, que é o cashback. Esse token também ele é negociado, ele tem mercado secundário, quer dizer, eu, portador do token, posso vender esse token para alguém que não é
por exemplo, um proprietário do empreendimento, do condomínio? Nesse em específico, não, Mauro, porque ele está vinculado à propriedade da unidade física, e o cashback só é possível quando você tem a unidade física para poder gerar o desconto. Então, o emissor tem que ser o mesmo do gerador do cashback. Então, exato. nesse produto Então fica amarrado no contrato com a House. Entendi. Não é possível. Caso o proprietário da unidade residencial, lá, a unidade X, que está presente dentro do On Jardins, venda ele, obrigatoriamente o cashback token ele vai junto. Ele segue a propriedade do imóvel, tá? Nesse caso em específico. Legal. Mas só detalhando assim, os desafios que nós estamos atacando aí em diversas frentes, né, para esse produto e outros, né? Nós entendemos que são 4. O primeiro é a propriedade, né, que é um desafio particular de real estate, né? Então, propriedade é registrada em cartório e vai continuar sendo pelo futuro previsível aí, né? Então, a gente precisa encontrar alguma forma, por exemplo, o cashback, de você tokenizar o direito do aluguel, né? Então, é uma das formas de você tokenizar. O segundo é a regulação de distribuição de securities, né, de valor imobiliário. Então, se você promete a expectativa de lucro futuro, você precisa estar regulado para oferecer essa promessa de lucro. A custódia, né, se você pensar em tokenizar ativos, o cara tem lá o cartório, o papel lá, por que ele vai confiar um ativo dele, um imóvel de 1 milhão, 100 milhões com você, né? E se der problema, se a justiça precisar pedir de volta, se você for roubado, como que você garante a custódia desse ativo? Esse é um desafio bem grande. E o quarto desafio é o conhecimento do público em geral, que é de Web 3.0, que eu acho que essa é uma das várias iniciativas aí que a gente vai precisar fazer com bastante frequência. Então, são esses desafios que a gente precisa atacar. Quando a gente olha esse mercado, a gente olha que, normalmente, quando a gente fala em tokenização para captação, né, seja para qual for a finalidade, você pegar um ativo e distribuir, a gente tem aí alguns desafios, eu acho que não é só no mercado imobiliário, eu acho que é de uma forma geral, né? O primeiro é a distribuição do token, né? Que ela é muito complexa. Eu vou pegar um ativo, eu vou tokenizar, vou pegar esse ativo, dividir em pequenos pedaços que são tokens, né? A distribuição disso a mercado não é simples. É complexa, né? Hoje a gente vê, por exemplo, os fundos imobiliários, por exemplo. Eles se utilizam das grandes plataformas aí, dos bancos, né? Para poder fazer a distribuição aí das cotas de fundo, né? Esse desafio eu acho que o mercado de tokenização vai enfrentar, tá certo? Independente da tecnologia em si. Um outro é justamente a gestão do ativo, né? Porque uma vez que você distribui e entregue um token na mão de alguém, ele tem um pedaço de um ativo. Agora, esse ativo alguém precisa garantir a existência desse ativo, alguém precisa garantir a precificação desse ativo no tempo, alguém precisa garantir que realmente a marcação dele a mercado, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu acho que os mesmos desafios que o mercado financeiro enfrentou para a distribuição de ativos através de outras formas, né? Através dos CRIs, através dos fundos, eu acho que a gente vai passar os mesmos problemas com o token, né? Uhum. Eu concordo, Mauro. Posso fazer uma observação claro, em relação a isso? Desculpe. Eu estou aqui fazendo provocação, que é para justamente abrir o debate. Eu que te interrompi. Eu acho que tudo o que você exemplificou ali, que é o que a gente conhece hoje do mercado financeiro, normalmente ele tem alguma figura que é custodiante, que é a garantidora, ou ela centraliza aquela informação e ela garante que aquilo existe, né? Ou que uma troca, uma compra foi efetuada, ou ela retém o ativo lá. A grande beleza e a grande dificuldade da Web3, na minha visão, é passar a propriedade de fato e a custódia para o indivíduo. E nós não estamos acostumados com isso. A gente está acostumado a esquecer a senha do acesso ao nosso banco, do nosso cartão de crédito, do nosso e-mail, e existir esqueceu a senha, você clica nesse botão e vai existir uma maneira de você recuperar essa senha. A partir da ideia central, de onde surgiu a blockchain, a Web3, lá atrás com o Bitcoin, é descentralizar tudo isso e dar a propriedade de
fato para o usuário, você ser o controlador do seu patrimônio e sem a influência externa de um regulador ou de forças externas. Essa é uma grande barreira que a gente precisa superar, porque as pessoas não estão acostumadas a isso. E quem quiser fazer a custódia do seu ativo digital dentro de uma carteira própria e não estiver preparado para isso, pode perder todo o seu patrimônio do dia para a noite. Né? Então, é uma barreira bastante grande que a gente tem que superar e ensinar as pessoas e os usuários nesse sentido. E Fred, até só abordando esse assunto da custódia, a Insignia oferece uma solução de carteira custodiada, né? Entendendo que esse é um desafio, uma barreira de entrada grande, nós podemos oferecer a solução de carteira custodiada, igual nós temos a solução, e daí se a pessoa quiser e entender que é um benefício para ela ter a posse do seu próprio ativo, ela pode fazer isso. Então, é uma das soluções, e aproveitando outra na sua provocação da distribuição, sim, o mercado tradicional tem essas dificuldades, e a tokenização em si vai ter também, só que tem um canal de distribuição que é bastante interessante, que é o DeFi, né, que eu acho que se for para explicar o DeFi, né, as finanças centralizadas, a gente vai em outro talk inteiro aí, mas a gente consegue... Acho que é outro tema. Mas a gente consegue acessar mercados e acessar captação internacional e acessar pessoas do mundo inteiro, ou a gente consegue tirar o imóvel de um produto que seja local para um produto que poderia ser global, né? Temos que resolver vários desafios no caminho aí, mas a blockchain proporciona várias dessas soluções. Henrique, você falou de um Mauro, produto... Eu posso provocar aqui numa pergunta que veio no chat para poder... Eu ia entrar nessa pergunta. Vai lá, mas vai. Então não, então vai. Não, vai embora. Pode ir. Não, se você viu, manda ver. A pergunta do Diniz, né? Isso. Tem uma pergunta aqui. Como viabilizar, por exemplo, a comercialização a terceiros de frações de ativos imobiliários com renda utilizando tokens? Acho que o imóvel, imagina um imóvel que ele seja locado, né? Você compra de alguém 10% da propriedade de um apartamento e tem 10% da renda, do aluguel, por exemplo, né? Sem necessariamente passar a escritura. Há suporte legal para isso no Brasil? Essa é a pergunta dele. Ainda não, viu, Léo? Eu estou respondendo aqui, mas ainda não, né? Mas eu vou deixar aí a opinião do Henrique e do Fred também. Quer falar, Fred? Não, falo. Depois você pode dar a sua opinião. Assim, o Brasil, apesar de estar liderando, de certa maneira, fugiu a palavra aqui, a propagação da blockchain no mundo, é um dos países que tem mais debatido nesse sentido, ainda não é possível fazer, né? Conforme o Mauro falou, por algumas barreiras legais, já existem meios tradicionais de ser feito isso e o nosso regulador tende a sempre querer puxar para que você use ela, né? Ele não vai de bom grado permitir que a gente faça isso sem acompanhamento deles. Existem algumas iniciativas que têm tentado fazer isso, na nossa visão, com um risco um pouco desnecessário ou muito grande. E como nós nascemos dentro de uma incorporadora, a gente leva muito a sério o risco de sofrer uma stop order CVM, por exemplo. Porque eu, como incorporador, Fred, falando da Bravo Empreendimentos, se numa iniciativa da Insignia eu sofrer um stop order, tentando captar no mercado via fração de token, isso vai afetar a minha incorporadora e eu não vou conseguir mais acessar o mercado de capitais. Então, a gente dá passos pequenos, tentando fazer isso com um nível de segurança maior. Tá? Então, na nossa visão, ainda a gente não tem e a gente está tentando encontrar maneira de se fazer, mas a gente ainda não tem isso pronto. E assim, só complementando, nós não temos, né, e ninguém tem no mercado, se tiver, provavelmente está passível a tomar um stop order aí, mas nós temos teses que são interessantes, talvez numa próxima Potato Harvest, a gente vai ter essa solução para comentar, mas resolver a custódia, eu poderia tokenizar, por exemplo, o CVC, né, o contrato particular de compra e venda, e daí distribuir o CVC e a custódia permanecer, a escritura, né, o cartório permanecer dentro de uma empresa. Então, grande parte do problema está na custódia.
e na distribuição pública de valor imobiliário, e temos teses, sim, que poderiam muito em breve resolver isso. Seja a Insignia ou outras empresas, vai haver uma inovação interessante. E como o Fred falou, aí, as autarquias brasileiras, o Banco Central, o CVM, até a Receita, estão bem liberais aí. Eu estou bem assim, otimista de que a gente vai ter boas soluções vindo em breve. Só para pegar um gancho aí do que o Fred falou, né, a questão de essa preocupação que hoje nós somos acostumados, né, ele até usou o exemplo da senha, né, que é a questão da descentralização, né. Eu vou fazer uma provocação aqui, porque uma coisa é você ter sua carteira com o seu token descentralizado, aí não tem problema. Agora, a questão do ativo que foi distribuído, né, aí não tem como descentralizar a custódia. Eu não vejo como descentralizar a custódia. Você tem um imóvel, esse imóvel alguém... Vamos pegar o exemplo do Léo, né? O imóvel está alugado, alguém tem que ir lá pagar o IPTU do aluguel, alguém vai ter que ir lá... A gestão, né? Exatamente, vai ter, e custodiar mesmo. Quer dizer, se o imóvel for invadido por alguém, alguém tem que estar lá fazendo a zeladoria do bem. Isso vale para qualquer ativo que você tokenizar, quer dizer, que é diferente da descentralização da propriedade. Aí sim, cada um administra a sua e o seu pedaço que comprou, põe na sua carteira, faz a gestão na sua carteira. Agora, o ativo em si, eu acho que é mais complexo. Até essa questão do imóvel, né, que você tem renda, né, porque aí você tem que fazer a distribuição no token, né, da valorização do ativo, mais a distribuição da renda no token, que aí você pode criar filhotes do token, tá certo? Como a renda vão gerar filhotes de token, né? Então, acho que são coisas diferentes, só para a gente deixar claro aqui, eu botando meu pitaco aí na conversa. Sobre esse ponto é interessante que onde existe uma dor, né, alguém vai ser inovador e tentar resolver, né? Um dos nossos sócios, né, o Alelaffer, né, a House através do Alelaffer, e a House ela justamente presta esse serviço de gestão do condomínio, e daí na prática transformam um ativo que é um imóvel, né, que você precisa conhecer o local, tal, e um produto financeiro que você vai receber o seu aluguel lá com alguma frequência. Então, a gente tem até uma solução de tokenização imobiliária nos Estados Unidos, que a empresa era uma gestora de imóveis e ela está fracionando esse aluguel justamente porque eu sou a gestora e eu tenho esse ativo na minha mão, eu consigo fracionar essa receita. Não, então, existem alternativas que podem ser alternativa, mas trazidas. A gente tem que pensar do ponto de vista sistêmico, né? Não do ponto de vista, né? Do ponto de vista sistêmico. Se esse negócio cresce, né? A gente tem que dar garantia para o investidor, né? E a gente viu recentemente aí o caso da Luna e tal, né? Que a gente tinha aí um token que tinha como lastro um ativo real, tá certo? Era uma stablecoin. O lastro era dólar. E em algum momento começaram a queimar os tokens, a vender, a querer liquidar o token e não existia o ativo real. Né? O caso particular da Luna não era stable, ela tinha colateral de cripto. Vou só pedir para a gente dar uma conclusão aí, porque eu tenho que ser o chato, alguém tem que ser o chato, me pediram para ser o chato. Então, Mauro, só pedir para dar uma fechada. Eu sei que é um assunto que a gente pode passar a noite inteira aqui, mas temos outros assuntos, então eu vou ser, pode me xingar, fica à vontade, pode me xingar. Então, mas xinga no particular. Tranquilo. Cada um fazendo o seu papel, né? Vamos lá. É isso aí. Então, vamos lá. Para fechar, assim, qual é o grande benefício que vocês entendem que o token vai trazer para todos os stakeholders envolvidos com o mercado imobiliário? Estou falando de empreendedores, investidores, os compradores. Quer dizer, qual é os grandes benefícios que a tokenização traz? Para a gente não olhar para a tecnologia por tecnologia, tá certo? Eu acho que são alguns, Mauro. A gente melhora o nível de segurança, a gente dá mais transparência, a gente otimiza custos. Eu acho que eu já dei uns 3 aí, eu acho que não sei se o Henrique quer contribuir, mas acho que esses são 3 dos principais. A gente dá muita velocidade para o negócio também. Tem um que é até mais social, né? É a democratização do acesso, seja de imóveis ou de outros ativos, né? O Fred mencionou transparência e segurança, também dá para falar de automação, né? Em um talk com o Itaú BBA, eles têm investimento já em startups, eles estão pensando na quantidade de benefícios que a tecnologia pode trazer
para o mercado tradicional, né? Então, se eles têm esse sistema legado todo e entendem que tem bastante benefício para trazer, imagina nós, assim, partindo do zero, sem esse legado todo aí, só pensando na automação e na inovação, sabe? Eu acho que tem muitos benefícios de governança, segurança, transparência, captação internacional, né? Então, tem bastante coisa interessante aí que dá para trazer de benefício. Eu acho que só para talvez fechar aqui, a gente tem muito ouvido falar em security tokens, utility tokens. Dentro da Insignia, a gente tem tentado começar um movimento de asset token, né? Então, token lastreado por um ativo real. A gente ainda é bastante embrionário como a gente vai defender isso no mercado, mas muito em breve a gente vai trazer novidade aí. São cabeças pensando em criar alternativas e trabalhar numa zona cinzenta o suficiente para não sofrer represália do regulador. Só fazendo uma correção, só para terminar, eu já entrego a palavra. Eu falei do Luna, mas eu estava falando do Celsius, né? Que foi Celsius, realmente era uma stablecoin e não existia os dólares e quebrou porque ninguém estava gerenciando o ativo de fato. E é isso aí. Então, encerramos aqui. Beleza. Mauro, muito obrigado. Muito obrigado aí, Mauro, pela condução. Obrigado, Henrique e Fred, pelas informações, pela provocação. Esse é um assunto que a gente sabe que é um assunto que ainda está aí muito incipiente aí no mercado, então todo mundo tem muita dúvida, muita coisa, tem muita oportunidade. Eu não tenho dúvida que muito em breve a tokenização vai ser algo amplamente utilizado no mercado imobiliário para várias coisas, não somente para a parte de documentação, mas também para ativos efetivamente reais aí do mercado. Então, obrigado aí, parabéns pelo trabalho da Insignia. Imagina. E aí Só agradecer, Cláudio, obrigado, tá, em nome da Insignia, valeu pelo convite. O Zé tem nossos contatos, então quem quiser falar com a gente diretamente, fiquem à vontade. Vai ser um prazer bater um papo. Obrigado, Mauro. Obrigado, pessoal. Vamos responder as dúvidas aí. Acho que ficaram muitas. A gente vai dedicar um tempinho para responder certinho. A gente vai mandar para vocês. Continuem mandando aqui as perguntas no chat. A gente vai, dentro do possível, responder. Mas, de novo, né, a ideia é que a gente fazer as provocações. A Potato, ela tem, dentro da sua proposta de valor, promover essas provocações e fomentar esse ecossistema. Então, também entre em contato, conheçam mais da Potato, você que é uma startup ou você que é um investidor, venham conhecer mais da Potato. Queria agradecer aí também a presença das pessoas que estão entrando, né? Eu estou vendo aí o Eduardo Davis, que é um craque também aí do mercado imobiliário, que entrou para nos prestigiar. E eu queria passar para o painel da Potato, né? Convidando aí o Pandolfo, que é um advisor da Potato, e junto com ele trazer os sócios fundadores da Potato, tanto o Léo, quanto o Fred, quanto o Rodrigo, para fazer aí um bate-papo sobre esse movimento que a gente está vendo e esse momento que a gente está vendo dentro do mercado de inovação, que é uma reprecificação, ou é um ajuste, né? Ou é uma revisão no modelo de valuation, né? Porque a gente está vendo, né? Vamos dizer assim, essa roseira dá uma balançada, né? E dentro dessa balançada tem um ajuste, né? Tem um novo ponto de equilíbrio, uma nova forma de ver as empresas, né? Sobre outras óticas, sobre outros modelos de valuation, ou pelo menos é o que a gente tem visto de fora, né? Em novas rodadas ou em novas captações que têm acontecido aí, não só no Brasil, mas isso acho que é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. Então, acho que ninguém melhor do que vocês três aí, sob a batuta do Pandolfo, para trazer a visão de vocês, né, dado todo esse ecossistema que já tem de investimento na Potato, né, esse funil enorme de oportunidades que surgem dentro da Potato para fazer investimentos, para trazer um pouquinho dessa visão do que no ponto de vista da Potato e de vocês, o que está acontecendo. Pandolfo, a palavra é sua. Opa! Olá, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, Ermolim. Bom, vamos dar início aí ao último painel aí do nosso evento Potato Harvest aí da noite. Obrigado por o pessoal que tá com a gente aí até agora. Espero que vocês aí aproveitem aí o fechamento. Obrigado, Zé, aí, pela organização aí esmerada e tão caprichosa aí, dando super certo.
Vou começar com alguns insights, alguns números aí para a gente estar ilustrando e servirem aí de provocação para as respostas aí dos nossos sócios logo em seguida, né? Eu começo falando aqui que o investimento no mercado de startups vem crescendo em volume, né? A gente está comparando aí o primeiro trimestre de 22 contra 21, eles tiveram um crescimento de 35% em volume, enquanto o número de aportes caiu de 91 comparado com 118. Então, o crescimento em volume aí ele está focado nas iniciativas aí em early stage, e é onde a Potato aí tem foco, né? O John Kepler, o famoso Kepler aí do Bossa Nova, né, ele considera aí que o excesso de dinheiro foi ocupado pelo inflacionamento aí no valor dos negócios. O Pierre Schurman, da Nuvini, ele comenta que, historicamente, o impulso nos empreendedores, né, era basicamente querer mudar o mundo e buscar disrupção. Mas agora os investidores aí querem saber quem realmente está focado nos negócios que causam impacto. E esses negócios são os negócios que vão continuar no jogo efetivamente. Orlando Sintra, que é o CEO da BR Angels, né, acha que o capital intelectual dos executivos experientes podem superar a quantia aportada de investimentos no longo prazo, e isso tem sido um fator decisivo na busca dos investimentos que eles fazem. Dentro de casa, aqui na Potato, né, a gente fez um levantamento no nosso próprio Deal Flow, né, comparando aí 130 iniciativas, né, iniciativas aí com racionais de valuation bem feitos, né, que a gente considera que fazem sentido. A gente levantou as iniciativas que passaram dentro de casa no primeiro semestre de 22 contra o primeiro semestre de 21, e a gente percebeu aí uma redução aí de 21% no valuation médio, né, de 13,3 milhões de reais contra 10,7 milhões de reais, né, comparando o primeiro semestre de 22 contra o primeiro semestre de 2021. E percebemos também os runaways aí mais curtos, né, ou seja, a alocação aí dos recursos aí por períodos aí menores. Então, ou seja, a preocupação com entregas de mais curto prazo. Então, a palavra da ordem aí é preservação de caixa. Então, aí dentro desse cenário, né, então aí já desses insights para esquentar aí, vou começar com o Léo, né, nosso chairman aí. Léo, eu queria que você comentasse com a gente aí, né, até depois dessa provocação aí do Hermolin, né, assim, pensando nos investimentos aí early stage, portanto, investimentos aí de longo prazo, aí com essas notícias que a gente está ouvindo, essa conjuntura toda, esses investimentos, essa valorização que a gente está, ou essa reprecificação, como é que você está vendo aí essa conjuntura aí? E como é que a Potato está inserida nisso, Léo? Bom, boa noite, obrigado, Pandolfo. Só antes, Léo, antes de você responder, só continuar provocando as pessoas a mandarem as perguntas aqui no chat, né? Eu sou o chato da noite, então mandem as perguntas aí para o Pandolfo poder provocar aí Léo, Fred, Rodrigo, que tem muita coisa para a gente extrair desses caras aí. Vamos lá. Legal, obrigado, Hermolin. Assim, o objetivo nosso, obviamente, é trocar impressões, né? O que acontece é que os ativos de venture, né? O investimento em venture capital, ele é um ativo, uma classe de ativos como qualquer outro. E assim como todos os ativos, eles têm uma influência, obviamente, cenário macroeconômico, principalmente a atratividade de taxa de juros, etc. Então, a gente veio, obviamente, eu não vou aqui repetir o que todo mundo sabe, de um momento de uma liquidez mundial muito grande, houve um despejo muito grande dos bancos centrais de dinheiro no mundo, e recentemente houve, obviamente, uma mudança dessa tendência e uma tendência de aperto monetário para, enfim, para conter um pouco dos efeitos da onda anterior. Obviamente que o aumento de taxa de juros, ela mexe com a precificação de qualquer ativo, né? Uma disputa de alocação de capital, o investidor olha e fala, poxa, se eu tenho aqui título de tesouro brasileiro, americano, europeu a X%, rendendo, eu vou estar menos propenso a colocar em ativos que tenham uma percepção maior de risco. Isso vale não só para investimentos em
na nossa classe, né? Mas também vale para a bolsa, investimentos mais líquidos, vale para ativos imobiliários, isso vale para tudo. Então, é natural que no momento desse haja uma menor liquidez, consequentemente, os investidores, de certa forma, mais restritivos. Isso naturalmente provoca uma relação aí de menos liquidez, eventualmente rediscussão de valuations e especificamente ativos que de alguma forma demandam capital, né? Então, obviamente que se o capital é mais escasso e mais caro, aqueles ativos que vão precisar de mais capital, eles tendem a ter algum risco adicional. Isso faz com que haja uma mudança nessa percepção. Por outro lado, e quem acompanhou a palestra do Cru, ele falou uma coisa bastante interessante, né? A gente não pode ir pela média, ele usou um termo aqui, né? Então, como tudo no mundo, você tem que conseguir fragmentar isso, né? Então, eu diria que se dentro, agora voltando para o mercado de venture, né? A gente tem claramente um grupo de ativos de empresas maiores que captaram e continuam captando recursos numa estratégia de crescimento acelerado, que é correto, que o próprio mercado induziu essas startups a irem nessa linha, né? E que, de repente, o pessoal olha para frente, poxa, deixa eu me preocupar, porque talvez o capital que eu estava contando agora vai ter mais restrição, então o mesmo investidor que tinha ali talvez não faça um follow-on. Isso faz com que o que a gente chama de late stage, ou as startups que estão lá com Series A, já tem um modelo e estão no modelo de crescimento, tenham uma reprecificação, porque a hora que você tem menos procura por aquilo, obviamente, lei de oferta e procura e o custo capital maior, a tendência é de ter alguma reprecificação nisso. Aí eu queria fazer o paralelo de colocar dentro do nosso mundo, né? E aí são dois paralelos, né? Primeiro, o early stage, que é onde hoje a Potato está, você continua com excelentes oportunidades, né, Pandolfo? E talvez o capital aí dentro ainda do palestra do Cruel, né? Vamos estender o runway, vamos gastar um pouquinho para poder testar as hipóteses, e eu acho que capital para isso, oportunidades continuam tendo, e pelo contrário, eu acho que as oportunidades até crescem. E também a vertical onde a gente está, né? Eu entendo, e era uma pergunta até que eu ia fazer para o Cru, depois vou fazer, mas não deu tempo, né? O Ermolim puxou a corda ali. Mas, assim, o nosso setor é um setor que essa disrupção está apenas começando, né? Você compara o nosso setor, talvez, com fintechs, com alguns outros nichos em que essa disrupção digital já avançou muito, né? Eu acho que a gente tem um mar ainda pela frente de oportunidades e elas começam pelo early stage. Então, a minha visão é, sim, tem alguma reprecificação. O próprio setor captou muito, talvez com 3 ou 4 empresas aí muito grandes do setor imobiliário, mas o capital que vem para as startups, ou você citou em alguns dados que provam que no early stage, para iniciativas boas, com equipes vencedoras, esse dinheiro continua existindo. Então, do nosso lado, a nossa visão é muito clara e muito positiva quanto a isso, Pandolfo, desse cenário. Perfeito, ótimo, ótimo. Acho que vale agora a gente pegar aí algum ponto do Rodrigo. O Rodrigo Hu, para quem não sabe, ele é sócio de um escritório aí de advocacia que atende também outros nichos, outras verticais aí do mercado, atendendo outros fundos de investimento aí, que acho que pode corroborar aí, fazendo um comentário aí também, como é que os fundos têm olhado, né, outros nichos de mercado, comparando aí com os techs e PropTechs, né, com outras verticais aí. Alguma particularidade, Rodrigo, aí, ao olhar aí o nosso segmento? Pandolfo, bom, primeiro, obrigado pela pergunta, boa noite a todos, né? Eu gostei muito de um slide ali do Cruel, né, que eu acho que ajuda a imaginar essa resposta, né? Nós estamos falando, né, no tempo, quando você olha para fintechs, healthtechs, enfim, outros setores, né, o que nós temos visto é que existe sim dinheiro disponível, mas existe um filtro muito maior, né, uma preocupação muito maior, né, em onde os fundos realmente estão alocando esses recursos. Então, você vê uma preocupação não mais apenas de olhar o runway, né, mas, de fato, entender como é que o time funciona, se é um time bom, o time de empreendedores, né,
como que esse time de empreendedores, de fato, está criando um programa de entregas, de testes, né, para chegar no Product Market Fit, e, de fato, assim, você percebe uma briga muito maior nas negociações de valuation, né? Então, assim, valuations, PowerPoints que valiam centenas de milhões de reais, hoje em dia têm sido muito combatidos pelos fundos, né? Que procuram, de fato, entender se aquela startup já fez o Product Market Fit, se ela, de fato, é early stage e está se vendendo como uma empresa em posição posteriores, né? Então, assim, isso a gente tem sentido bastante, né? Então, a gente vê um contínuo movimento, né, de investimento, mas com um nível de critério muito mais alto no processo de tomada de decisão por esse investimento, né? Acho que é um pouco essa a resposta, tá, Panulfo? Perfeito, perfeito, ótimo. Obrigado, Rodrigo. Fred, eu ia te perguntar mais ou menos uma coisa que o Rodrigo acho que já abordou, essa questão que isso caracteriza, então, uma mudança aí de postura nas análises de tomada de decisão nos investimentos, né? Então, teoricamente, aí você considera aí que a régua subiu, os critérios aí de análise ficaram mais seletivos, mais restritivos, né? Então, aí, por conta aí dessa nova conjuntura, desse novo cenário aí, como o Rodrigo colocou, né? Eu vou mudar um pouquinho a pergunta, Fred, e vou fazer a pergunta do seguinte sentido. Talvez o que você considera, Fred, como fator crítico de sucesso, né? Quais são os fatores críticos de sucesso que a iniciativa tem que ter sob o seu ponto de vista, para aumentar o potencial de sucesso, para se aumentar o potencial de sucesso de uma startup aí no mercado de Consultech e PropTech, Fred? Bom, deixa eu voltar um pouquinho, Rodolfo. Bom, boa noite a todos. Aí, obrigado aí pela presença, pela oportunidade aí de estar compartilhando esse momento com vocês aí. Deixa eu só voltar um pouquinho, Pandolfo, assim, para falar da minha visão de mercado, né? Assim, acho que o Léo pontuou e absolutamente claro de que o setor de Consultech e PropTech no Brasil ainda tem muito espaço a avançar, né? Nós estamos ainda no estágio inicial, né? E se você pensar que é um setor que tem uma característica regional muito forte, né? De origem familiar, né? Então, quando você anda por esse Brasil adentro, ainda, assim, que a gente está muito acostumado aqui nos grandes centros urbanos, muito burburinho, enfim, mas, assim, o espaço que a gente tem de crescimento no país é gigantesco, né? Então, o primeiro ponto é o mercado, né? Há demandas claras, há déficit habitacional, enfim. Então, eu costumo olhar, por exemplo, tem mercado, tem demanda. Então, isso que tira uma preocupação da minha frente, né? O que nós estamos vendo aqui, eu entendo como um puro ajuste de mercado, e um ajuste mais do que necessário, né? Então, também olho sobre um aspecto positivo e que está trazendo oportunidades aí de investimentos. E também, como dito aqui, e também bastante propagado no mercado, o efeito, né, deste momento, ele tem acontecido mais em negócios mais maduros e não tão em early stage, né? Então, assim, da nossa perspectiva, né, de como olhar o mercado e a nossa análise de investimento, eu vejo muito pouco ajuste, né? Ou seja, nós sempre nos posicionamos como uma startup de startups e a gente gosta de lidar com escassez, né? Porque a escassez de recursos nos imprime a subir a régua de tomada de decisão de investimentos, né? Então, assim, a gente vê pouca mudança hoje, obviamente que com alguns cuidados que nós precisamos tomar, porque você está falando do fator crítico de sucesso, está na mesa duas palavras que para mim são fundamentais e beabá de qualquer negócio, né? Governança e gestão. E você vê claramente em equipes que têm governança e gestão, em 2 minutos essa turma está preocupada em preservar caixa, em olhar custos sobre os aspectos de aquilo que não me compromete o longo prazo, não compromete o meu propósito, né? Então, assim, acho que um dos fatores críticos de sucesso é ter uma equipe com capacidade de gestão e governança, né, que possam tomar medidas, né, que não sejam um tiro no pé, né? Então, assim, esse, para mim, é o fator chave agora, porque essa preocupação com a longevidade do runway, né, ela é mais do que necessária nesse momento, né? Então, acho que
assim, é a maneira que eu vejo assim como crítico, assim, não tem grandes mudanças, né? Mas assim, o momento exige algumas particularidades que estão ligadas na minha visão sobre governança e gestão. E algo que dentro da Potato, a gente, na nossa interação contínua aí com os negócios, a gente preserva muito esta agenda, né, nas reuniões com os investidores. Perfeito, Fred. Obrigado. Rodrigo, a Potato aí já tem uma história, né? Ela já tem aí um track record aí nas suas iniciativas aí, e como ela é como o Fred falou, né? É uma startup de startup aí, bem não é agnóstica, ou seja, ela está só olhando aí com os techs e proptechs, naturalmente essas iniciativas aí que tem passado por ela, seus investidas, já tem uma forte sinergia aí, seja de clientes, de relacionamentos, de atuação, né? Então, projetos, obras, negócios, né? Como é que isso tem sido praticado aí dentro da Potato? Como é que você está vendo isso? Pandolfo, assim, é uma boa pergunta. Eu vou até pegar um gancho para voltar também, fazer que nem o Fred, voltar um pouco, né? Sim. Falar um pouquinho da Potato, né? Para quem não nos conhece, nós temos uma esteira contínua de análise de startups, né? Sim, então, nosso time que analisa startups já olhou, e do qual nós participamos também sócios, né? Nós já olhamos mais de 500 startups no período de existência da Potato, né? Dessas, nós já investimos em 6, né? Que dá aí para vocês uma boa noção do índice, do nível de critério, né? Nós somos muito criteriosos nisso, pegando o gancho que o Fred falou, porque nós queremos criar, de fato, um ecossistema Potato, né? E aí, esse ecossistema, linkado com um pouco com esse com esse alto critério de escolha, né? Quando nós temos, nós temos sim uma preocupação de sinergias, né? Então, nós temos iniciativas investidas que são complementares, né? Não são concorrentes, né? Então, a gente tem esse conceito de buscar complementariedade, né? E atender, possivelmente, partes distintas, né, de um problema, abordagens diferentes que são complementares entre si, né? Então, se temos uma startup que cuida de reformas, etc., temos uma outra que trabalha com projetos né? Então, assim, são coisas absolutamente complementares. Então, sim, a gente tem essa preocupação com sinergia dentro do nosso portfólio, é uma preocupação relevante na constituição do portfólio, né? E é uma preocupação relevante poder fomentar para as nossas investidas esse ambiente em que você multiplica e não divide as coisas, né? Você multiplica os esforços, você consegue multiplicar os resultados. Ótimo, legal, Rodrigo. Muito bom. Léo, queria voltar um pouquinho com você, até mais ou menos aí dando continuidade na tua primeira resposta, né? Quando você falou de investimento de risco, de venture capital, né? E é uma pergunta que não tem uma resposta simples, né? A gente já preparando, mas que eu gostaria que você tentasse fechar um pouquinho, tentasse tangibilizar um pouquinho aí a questão do investimento em venture capital, que é uma coisa que sempre nos perguntam, sempre se coloca, né? Se existiria uma forma de tentar dar para o investidor uma noção de expectativa, de prazo de exit e uma ideia de múltiplos de valuation nas investidas aí que a Potato tem, né? E também juntar-se com uma coisa que você já começou a responder, ou teoricamente já começou a colocar para a gente, num cenário de taxa Selic alta aí, se você considera que a atratividade de venture capital fica comprometida com uma taxa aí de juros tão alta aí como a gente está vivenciando hoje, ou você acha que isso, quem venture, renda fixa. Caramba, boa, né? As faces você manda dobradinha boa, né? Não, bom, assim, de fato não é uma pergunta simples de responder e acho que qualquer pessoa que entre no mundo de investimento em venture, ele entende que, primeiro, não tem uma data definida, é muito difícil, né? Então, assim, a nossa tese, enquanto Potato, obviamente, é entrar no early stage e a gente fazer o exit na primeira oportunidade. Então, em teoria, essas startups do nosso portfólio,
que vão crescer e vão fazer rodadas subsequentes, né, havendo oportunidade, a Potato faria esse giro com a rentabilidade, enfim, resultante aí do deal. O que acontece, obviamente, que num cenário em que, pelo menos no curto prazo, os deals estão, né, como a gente falou, estão um pouco mais escassos, a tendência é ter um alongamento disso. Ninguém que entra, por exemplo, num fundo imobiliário, espera que você vai ter retorno em 1 ano, 2 anos. Então, como qualquer investimento, né, essa relação de risco, retorno e prazo, ela tem que ser balanceada, né? Então, você pega fundos de investimento imobiliário, eles vão falar, tem um período de investimento, período de desinvestimento. A gente imagina, né, dentro do nosso portfólio, que a gente começa a ter exits e retornos dentro aí de um horizonte de 5 a 7 anos. Isso é mais ou menos o que a gente estabelece. A questão da rentabilidade, eu particularmente espero, né, não sei nem se eu acredito, mas eu acredito também que o Brasil não vai continuar nesse nível de juros, já há uma tendência de diminuição da inflação, enfim, tem todo um cenário aí no horizonte que não cabe aqui discutir, mas eu acho que, assim como a gente viveu um momento de juros muito baixo, esse momento também de juros mais altos também é temporário, e essa é a beleza de classes de investimento com um ciclo mais longo, né? Porque você acaba normalizando um pouco. Então, por exemplo, em comparação imobiliária, que é um negócio de ciclo de 5 anos, você pode viver um período de vendas mais difícil e depois você volta, né? Então, assim, só para resumir a minha percepção, Pandolfo, primeiro, obviamente que a rentabilidade vai depender muito da qualidade do portfólio e da expectativa que você tem de como você consegue entrar, né? Obviamente que a gente não tem a pretensão de acertar em 100%, mas a gente tem uma expectativa que a gente tem uma boa qualidade na nossa carteira para poder fazer essa rentabilidade. A rentabilidade média, e por que a gente entra no early stage, né? Porque a possibilidade de ter um lucro ou de ter um retorno maior nesse período, embora tenha mais risco, e para isso a gente é criterioso e tem a operação assistida, que a gente fala que é o acompanhamento de perto, né? Então, não dá, obviamente, para a gente cravar, né? Mas a gente acredita, dentro do nosso modelo, assim como o Venture Capital, que atua também em late stage, é que a gente consiga superar longamente ou largamente a remuneração básica de CDI e de Selic, né? Então, mas a nossa tese é exatamente essa. E por que o early stage também? É onde a gente também consegue contribuir, né? Então, as startups que estão com a gente sabem que a gente é mão na massa, que a gente está dentro da operação, que a gente gosta de contribuir e emprestar a nossa experiência para poder aumentar a chance de sucesso e valorização. Enfim, não é uma pergunta simples, né? Espero ter respondido, mas a gente acredita que tem um horizonte de 5 a 7 anos para começar a ter retorno dentro da Potato. Não, perfeito, perfeito. Não. Ermolim, nosso mestre, temos mais tempo de fazer mais uma ou duas? Como é que estamos, Zé? Como é que estamos, Zé Ermolim, aí? Como é que estamos com o relógio aí? Cabe mais uma ou duas? Pode seguir, está mutado, Ermolim. Cabe, desculpa, é que eu estava no mudo falando. Cabe sim, a gente ainda tem ali mais uns 5 minutinhos. E, de novo, aproveitando aí a tua provocação, Pandolfo, convido aí a todos que estão aqui nos ouvindo a fazer as perguntas aqui pelo chat que a gente direciona para o Léo, para o Fred ou para o Rodrigo. Pandolfo, manda ver. Continua provocando, só acho que você não está sendo equilibrado. Acho que você está com alguma coisa com o Léo, que você está fazendo pergunta mais difícil para o Léo do que para o Rodrigo e para o Fred, mas vamos lá. Vou jogar uma boa para o Fred, então, agora. Uma boa para o Fred aqui, sai para o final aqui, uma piorzinha. O Rodrigo está falando que não aqui, vou jogar uma boa. Fred, queria comentar o seguinte, perguntar para você, das iniciativas aí que a Potato não investiu, o que você considera, quais são os maiores motivos de no-go, ou seja, que você considera que são os maiores motivos de não investimento que a Potato não considera como falta grave para não investimento da Potato? Os maiores motivos. Eu vou te responder de uma maneira inversa, Pandolfo. Assim, passa muita coisa boa pela gente, né? Eu acho assim, muita coisa que, embora a gente não tome a decisão de investimento, e tem vários motivos, né? Nós temos uma matriz de análise de tomada de decisão relativamente complexa, mas tem algumas coisas que nós não abrimos mão, né?
E eu acho que o tempo de exercício na Potato tem mostrado isso claramente, né? Uma delas é um track record da equipe, né? Assim, alguma coisa que a gente coloca muito peso, e não só no empreendedor principal, mas na equipe como um todo, né? Então, a história dessa equipe, quanto tempo eles estão juntos, né? O que já fizeram de coisa certa, o que já fizeram de coisa errada, que a gente dá muito valor, né? A equipe que vem e fala, olha, erramos aqui, ali, enfim, né? E essa trajetória de uma equipe juntas há algum tempo, para mim, traz algo que é resiliência nos momentos difíceis, né? Porque, pô, é ótimo e fácil você juntar no bar, PPT, vamos fazer PPT, vamos fazer pitch, conversar com o investidor. Pô, tem muita gente que gosta de fazer isso e faz brilhantemente, né? Sim. Mas pega um momento difícil no mercado, pega uma crise, tem que entrar em mercado, tem que vender, tem que produzir, seja lá o que for, né? Aí começam a vir efetivamente os principais desafios de uma equipe, e que entra nos campos assim, padrões de gestão de um negócio, né? Então, assim, a gente coloca muito valor nessa história da equipe, né? E isso a gente faz de uma maneira, na nossa interação de investimentos, assim, são pelo menos 8 reuniões com a equipe, reuniões de hora e meia, né? Nós, todos sócios, a equipe de Deal Flow, interagindo com a equipe em diversas situações, né? E em diversas situações que o primeiro pitch aparece algumas coisas, lá na 7ª, 8ª reunião vão aparecendo outras facetas da equipe, né? Então eu coloco isso como um ponto fundamental para a nossa tomada de decisão, né? Assim, não numa escala inferior, mas igualmente importante, obviamente você fala o modelo de negócio e mercado, né? Esse negócio para em pé, isso aqui faz sentido, tem uma dor clara, uma dor bem identificada, esse pessoal tem metodologia para fazer MVPs de mercado, né? A equipe eu coloquei antes porque, às vezes, um mercado não tão bom, uma dor não tão bem identificada, um modelo de negócio mais ou menos, na mão de uma equipe bala, esses caras fazem a pivotada e fazem o negócio acontecer, né? Faz o ar. Mas, assim, esses dois elementos, né? Equipe, mercado, o desenho do modelo de negócio, eu diria que, para nós, são os principais fatores de tomada de decisão. Dado que nós estamos em early stage, né, nós estamos muito mais abertos e aptos a aguentar coisas não muito bem resolvidas, porque faz parte do early stage, né? E nós temos vários exemplos dentro do nosso portfólio que nasceram ali quase que num PPT, num pós-PPT, numa reunião de discussão de dores, enfim. E o arregaçar a manga junto com a iniciativa tem nos trazido resultados. Então, obviamente, a gente não coloca parâmetros assim de tomada de decisão de as coisas estarem absolutamente assim claras e muito bem definidas sobre o futuro, não. Nós topamos encarar esse risco, obviamente, em função do nosso background dentro do setor, né? Mas acho que são esses os fatores, né? E, novamente, dentro do contexto atual, a equipe faz a diferença, né? Perfeito, perfeito. Vou matar a última aqui com o Rodrigo. Ermolim, se me permitir aqui rapidinho. Pode, se você não tiver, eu tenho uma que foi feita aqui para mandar para o Rodrigo. Então puxa, manda, vai. Vamos lá, Rodrigo. Não tenho culpa, tá? Vamos lá. A pergunta aqui que fizeram, que acho que também, obviamente, é uma dúvida de todos, hoje a gente tem visto muito M&A e joint venture de startups, né? Então, assim, startups que, de alguma forma, têm sinergia, se juntam, né? Startups que acabam fazendo uma rodada mais robusta do que outras, compram outras startups em momentos diferentes. E a pergunta é se isso é realmente uma tendência, esse é um momento de mercado, de inovação propício a esse tipo de movimento na visão da Potato, e se a Potato enxerga isso também como uma oportunidade de negócio nas investidas que já estão aí ou em próximas rodadas de captação para essas investidas fazerem aí, de repente, joint venture, M&A, se é algo que vocês enxergam como oportunidade de negócio. Ermolim, eu acho essa pergunta muito boa, porque ela reflete realmente
o movimento que eu tenho visto, não só em Potato, tá? Nós temos caso dentro de casa que traz isso, né, de sinergia, de potencialidade e de buscar essa junção, né? Então, assim, a gente tem vivido isso aqui, a gente acha bastante interessante, enfim, respondendo lá a pergunta de sinergias do Pandolfo anteriormente, a gente tratou um pouquinho disso, mas nós temos casos dentro de casa em que se busca soluções como essas, né? Mas a gente vê no mercado como um todo, né, fundos se especializando em buscar ativos específicos, né, e criar essas uniões entre startups, né, ou fazer aquisições, né, de startups como uma forma de acelerar um determinado negócio maior do que aquelas pequenas partes que ele busca, né? Então, a gente tem trabalhado bastante com isso, tá? A gente tem visto um movimento muito forte de aquisições, até pegando aqui um gancho do Cruel, na palestra dele, ele falou que ele fez um acquiring, né? Que é uma compra de uma empresa para o fim específico de adquirir não só o ativo da empresa, mas também as cabeças pensantes da empresa, né? Você conseguir contratar todo aquele time de tecnologia, por exemplo, que foi o caso que o Cruel trouxe. Então, isso tem acontecido bastante, tá, Irmolinha? Assim, a gente tem visto muitos casos de acquiring e temos visto muito casos de joint ventures ou de compras de uma startup que recebeu um aporte maior daquela startup que não recebeu esse aporte, mas que tem uma tecnologia complementar interessante, né? Com troca de ações e transformando todo mundo ali, jogando todos os empreendedores fundadores no mesmo bloco de sócios depois lá na frente, né? Então tem acontecido isso sim, e eu tenho visto até um movimento interessante, que assim, o pessoal do mercado de distress, de ativos de distress, tem olhado para isso com muita atenção, né? E tem buscado nessas iniciativas ativos que podem resolver problemas dentro de empresas que estão detidas por esses fundos, né? Então, assim, tem tido movimento não só no mercado de venture capital, mas também no mercado de distress, de olhar para esses ativos, buscar sinergias através de fusões, aquisições, joint ventures e coisas do gênero, tá? Então, está bem ativo esse mercado, inclusive. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Eu só respondendo aqui uma pergunta do Henrique, né? O Henrique perguntou se essa gravação ela vai estar disponível e o Zé já respondeu, né, aqui para todos saberem que as pessoas que estão aqui vão receber, né, se inscreveram, então a gente tem um contato, vão receber esse material para poder assistir de novo, poder, né, tirar as dúvidas. Então, só para deixar todo mundo aí na mesma página, eu sei que é muito conteúdo e aí nessa hora você fica, pô, mas agora eu me esqueci o que o Cruel falou, né, o que o pessoal da Insignia falou, então fiquem tranquilos, vocês vão ter essa gravação. Não, é isso aí. Irmolim, acho que a gente pode encerrar o painel. Eu acho que só queria, como fechamento aí, passar uma mensagem aí que acho que a Potato está extremamente bem posicionada aí nos mercados de Consultech, PropTech, né? A gente tem aí uma proposta de valor muito clara aí no early stage, né? Então, o que a gente consegue fazer claramente é ter uma proposta aí de valor muito bem recebida, não só no money, mas na parte smart aí, com uma suíte de serviços que é muito bem recebida, né, com mentoria, relacionamento, estruturação, planejamento estratégico, né, e estamos com um cenário altamente promissor aí, estamos só começando. Então, acho que quem quiser mais informação aí, entra no nosso site, né, um pouquinho de merchan, né, Irmolim? Procura a gente, procura o Zé aqui, que a gente vai ter aí, receber startups, receber vocês aí, pode se juntar a nós aí das mais diversas formas, ok? E obrigado a todos que estiveram com a gente aí até agora, né? Ótimo, Pandolfo. Acho que a provocação ela é muito boa. Quem tiver aí ainda algumas perguntas pode mandar, mas eu queria também fazer essa mesma provocação aí que o Pandolfo fez. Acho que hoje, né, todo mundo sabe, eu sou presidente de entidade de classe, né, sou presidente do Sinuscom do Rio, sou vice-presidente da ADEME do Rio, sou vice-presidente do Secov em São Paulo, vice-presidente da CEBIC. E falo isso porque eu acho que iniciativas como essa da Potato, né, de promover esse tipo de encontro, de promover esse tipo de troca de experiência, de promover esse tipo de debate, é fundamental
para o setor, senão fica cada um no seu canto, resolvendo os seus problemas, sofrendo com as suas dores e acaba não compartilhando as suas dificuldades e só com essa, vamos dizer assim, esse desprendimento de compartilhar, né? Como a gente acabou de ouvir, tanto o Fred, quanto o Rodrigo, quanto o Léo, colocando os seus segredos, né? Ou as suas formas de efetivamente tomar decisão de investimentos, tomar decisão de que lado ir, que tipo de startup vale a pena, do momento em que eles estão enxergando aí desse mercado de inovação. Esse é o tipo de comportamento que traz para o mercado muitas oportunidades. Então, assim, acho que todos nós só temos a agradecer esse desprendimento, nessa forma transparente que todos aqui colocaram as suas experiências. Provocar de novo o que o Pandolfo falou, a Potato hoje, né, e falo isso de novo, né, como representante de várias entidades de classe, tem feito um trabalho belíssimo de fomento a todo esse ecossistema, né, tanto de investidores interessados em participar dessa transformação que o mercado imobiliário e a construção civil estão passando, mas não sabem que caminho tomar. Da mesma forma, fomentando aí PropTechs e Construtechs que querem buscar o caminho de investidores, né, de mentorias, né, de coaching, de go-to-market, que, né, são, às vezes, as grandes dificuldades. Né? Às vezes você tem pessoas espetaculares, com grandes capacidades, com grandes ideias, mas não avançam porque não tem o recurso, porque não tem um bom mentor ou porque não tem o caminho para o go-to-market. Então, acho que a Potato está aí para suprir essas necessidades, focada no early stage, e acho que ficou claro para todo mundo o que é empresas em early stage. Então, acho que convido também, como o Pandolfo fez, todos aqui a buscar mais informações no site da Potato, nos canais que a Potato tem, porque eu acho que a Potato hoje tem, sim, oportunidade para todos que querem participar desse ecossistema. E, dessa forma, eu encerro aqui, né, como mestre de cerimônias, agradecendo aí a oportunidade, pedindo desculpas àqueles, né? O Léo falou, puxou a cordinha, não deixou nem ele perguntar lá para o Cristiano, mas é parte do meu job description, era ser o chato. Então, agradecer a todos que tiveram a paciência de estar conosco até agora, vão receber essas gravações, agradecer cada um que participou, Mauro, Cristiano, o pessoal da Insignia, o Léo, o Rodrigo, o Fred, o Pandolfo, dar o parabéns ao Zé, né, e a toda a equipe aí que organizou esse evento. Acho que todos saíram aqui com bastante conteúdo, com bastante provocação e com muita pulga aí atrás da orelha, que acho que essa é a inquietação que a gente tem que ter todos nesse mercado. A gente tem um mercado, eu costumo dizer, né, para todos aí, que a gente tem algumas grandes vantagens, né? Uma delas é que o mercado imobiliário ele trabalha com um produto que não tem substituto, né? Que é o chão, a parede e o teto. Então, variações desse tema, formas da gente melhorar a produção desse chão, parede e teto, da gente decorar isso, da gente transacionar isso, da gente tokenizar isso, da gente marketizar isso, estão aí abertos a todos que queiram investir ou que queiram propor soluções para essas dores. Porque a jornada é longa, a jornada é complexa, a gente tem um país de proporções continentais, mais de 200 milhões de habitantes, um dos maiores déficits habitacionais do planeta, então oportunidade não falta. Então, para a Potato e para todos que têm interesse, essa é uma estrada aí ampla de oportunidades. Obrigado aí a todos, uma boa noite, espero que a gente tenha contribuído aí com conteúdo para cada um de vocês. Muito obrigado. Valeu, Ermolim. Obrigado a todos. Obrigado, Ermolim. Obrigado, Ermolim. Boa noite. Obrigado. Estamos à disposição. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado.